A menina sobre a qual falaremos hoje tinha um grande desejo em seu coração. Ela rezava por um milagre. Não era um simples pedido, mas um clamor profundo que vinha de sua alma infantil. Sua fé era capaz de mover montanhas, mas nem mesmo ela esperava o que aconteceria quando o próprio Papa cruzasse seu caminho. O que aconteceu não apenas a surpreendeu, mas também se tornou um testemunho que tocou os corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. Essa história começa em uma pequena cidade onde a vida seguia lentamente e a fé era a base da rotina diária. A menina, vamos chamá-la de Ania, enfrentava dificuldades desde cedo. Sua família passava por problemas de saúde e financeiros, mas Ania possuía algo especial: uma confiança inabalável na providência divina. Todas as noites, ajoelhava-se diante da imagem de Nossa Senhora e, com a simplicidade de uma criança, pedia ajuda. Suas orações eram cheias de confiança, como se soubesse que sua voz seria ouvida. Certo dia, quando a situação parecia sem esperança, Ania soube que o Papa visitaria sua região. Para ela, uma garotinha, o Papa era mais do que o líder da igreja. Ele era um sinal vivo da presença de Deus na Terra. Ela sabia que aquela poderia ser sua chance. Começou a rezar com ainda mais fervor, pedindo para que o Papa ajudasse sua família de alguma forma. Não sabia como isso aconteceria, mas acreditava que Deus age de maneiras misteriosas. No dia da visita do Papa, Ania e sua família foram ao local do encontro. Multidões se reuniram para ver e ouvir as palavras do Santo Padre. Ania estava na primeira fila, segurando um terço que recebera de sua avó. Seu coração batia acelerado e seus olhos se enchiam de lágrimas de esperança. De repente, para sua surpresa, o Papa veio diretamente até ela. Olhou profundamente em seus olhos, como se soubesse o que ela trazia no coração. Pegou sua mão e disse: "Não tenha medo, Deus está com você." Essas simples palavras foram como uma chama que reacendeu a esperança em Ania. Naquele momento, ela sentiu que suas orações haviam sido atendidas. Ainda não sabia como Deus responderia aos seus pedidos, mas tinha certeza de que algo grandioso havia acontecido. Depois desse encontro, a vida de Ania e sua família começou a mudar. Os problemas que pareciam intransponíveis começaram a desaparecer um a um. Foi o milagre pelo qual ela havia rezado. Essa história nos lembra do poder da oração quando ela vem de um coração puro. Ania não usava palavras complicadas ou pedidos elaborados. Ela apenas tinha uma fé simples e infantil. E foi essa fé que moveu o céu. Na Igreja Católica, costumamos dizer que a oração é como uma ponte entre nós e Deus. Ania construiu essa ponte com sua confiança e perseverança. Vale destacar também o papel do Papa nesta história. Para Ania, ele não era apenas uma autoridade, mas um instrumento nas mãos de Deus. Sua presença e palavras foram um sinal de que Deus ouve nossas orações. Isso nos lembra que Deus muitas vezes age através de outras pessoas. Às vezes, basta uma palavra, um gesto, para mudar a vida de alguém. Maria, mãe de Jesus, também desempenha um papel importante nesta história. Ania rezava pedindo sua intercessão, acreditando que Maria levaria seus pedidos ao seu filho. Na tradição católica, Maria é considerada uma poderosa intercessora. Seu papel é nos guiar até Jesus e nos lembrar de que Ele sempre nos ouve. Essa história também nos ensina que os milagres nem sempre acontecem da maneira que imaginamos. Para Ania, o milagre não foi um grande acontecimento espetacular, mas uma série de pequenos sinais que mostraram que Deus estava ao seu lado. Às vezes, o milagre é simplesmente a paz no coração que sentimos quando confiamos em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, ao recordarmos essa história, podemos nos perguntar: como é a nossa oração?
temos a mesma confiança que Ania teve. Acreditamos que Deus pode agir em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Essa história nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco, pronto para responder às nossas orações, mesmo que nem sempre compreendamos como Ele faz isso. Por fim, é importante destacar que a fé de Ania não era uma fé cega. Ela não apenas rezava, mas também agia. Foi ao encontro do Papa, quando poderia ter ficado em casa. Isso mostra que a fé também exige ação de nossa parte. Não basta apenas pedir, é preciso estar pronto para receber a resposta, mesmo que ela venha de um jeito inesperado. Essa história não é apenas um relato sobre um milagre, mas também um ensinamento sobre a importância da perseverança na oração e da confiança em Deus. Ania nos mostrou que até mesmo o menor dos corações pode tocar o céu, se apenas acreditar. E nós? Estamos prontos para, como ela, confiar em Deus em todas as situações. Ania, embora fosse apenas uma criança, mostrou que a fé não conhece limites de idade. Suas orações não eram longas nem elaboradas, mas vinham do fundo do coração. Foi justamente essa sinceridade que fez com que Deus respondesse de uma forma que ninguém esperava. Muitas vezes pensamos que nossos problemas são pequenos demais para chamar a atenção de Deus. Mas essa história nos lembra que, para Ele, nada é pequeno ou grande demais. Cada oração, mesmo a mais simples, tem importância. No mundo de hoje, cheio de caos e incerteza, é fácil perder a esperança. Mas Ania nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz. Sua história ensina que a fé não é apenas palavras, mas também ação. Ela não apenas rezava, mas também procurava maneiras de encontrar o Papa. Isso mostra que Deus, muitas vezes, age através de nossos próprios esforços e decisões. A fé exige de nós compromisso e disposição para dar passos em direção àquilo em que acreditamos. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus não responde imediatamente às nossas orações. Ania também poderia ter se perguntado por que sua situação não mudava imediatamente. Mas sua paciência e perseverança mostram que Deus age no seu tempo. Às vezes, a resposta vem no momento mais inesperado, assim como aconteceu com Ania, quando o Papa apareceu em sua vida. Isso nos lembra que devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Maria, mãe de Jesus, teve um papel fundamental nas orações de Ania. Na Igreja Católica, Maria é considerada nossa mãe e intercessora. Ania rezava pedindo sua intercessão, confiando que Maria levaria seus pedidos a Jesus. Isso mostra como é importante recorrer a Maria em nossas orações. Ela, como mãe, entende nossas preocupações e sempre nos conduz ao seu filho. Sua presença na vida de Ania foi como um toque suave que trouxe consolo. O Papa, que apareceu na vida de Ania, não era apenas um líder espiritual, mas também um sinal da presença de Deus. Suas palavras: "Não tenha medo, Deus está com você", tornaram-se uma fonte de força para Ania. Isso nos lembra que Deus muitas vezes usa pessoas para nos transmitir sua mensagem. Às vezes, basta um encontro, uma palavra, para mudar a vida de alguém. O Papa tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para mostrar a Ania que suas orações foram ouvidas. Ania não apenas recebeu uma resposta às suas orações, mas também se tornou um testemunho para os outros. Sua história mostra que os milagres não são apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Quando compartilhamos nossas experiências de fé, podemos inspirar outros a confiar em Deus. Ania, mesmo sendo uma criança, tornou-se um exemplo para muitos adultos. Isso mostra que a fé não conhece limites de idade ou experiência. Muitas vezes, pensamos que os milagres são algo extraordinário que acontece apenas em circunstâncias especiais.
Mas a história de Ania nos lembra que os milagres também podem ser pequenos e cotidianos. Para ela, o milagre não foi apenas encontrar o Papa, mas também as mudanças que começaram a ocorrer em sua vida. Às vezes, o milagre é simplesmente a paz no coração, que vem quando confiamos em Deus. Isso nos lembra que Deus age de várias maneiras, muitas vezes de formas inesperadas. A fé de Ania era como uma semente que germina em condições difíceis. Apesar das adversidades, ela não parou de acreditar. Isso mostra que a fé exige perseverança. Nem sempre é fácil, mas vale a pena permanecer na oração e na confiança. Ania nos ensinou que mesmo quando tudo parece sem esperança, Deus pode agir em nossas vidas. Sua história é um incentivo para nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. A oração de Ania era cheia de confiança, mas também de humildade. Ela não exigia, mas pedia com fé, acreditando que Deus sabia o que era melhor para ela. Isso nos lembra que a oração não é apenas uma lista de pedidos, mas uma conversa com Deus. É importante nos aproximarmos dele com o coração aberto, dispostos a aceitar sua vontade. Ania mostrou que a oração não é apenas falar, mas também ouvir. Muitas vezes nos perguntamos como devemos rezar. Ania mostra que não existe um único jeito certo. Suas orações eram simples, mas vinham do coração. Isso nos lembra que Deus não olha para as palavras, mas para as intenções. O importante é que oremos com sinceridade, mesmo que nossas palavras pareçam insuficientes. Ania nos ensinou que a oração é, acima de tudo, um relacionamento com Deus. Ania não apenas rezava, mas também agia. Ela não esperava passivamente, mas buscava maneiras de encontrar o Papa. Isso mostra que a fé exige de nós comprometimento. Não basta apenas pedir, é preciso estar pronto para aceitar a resposta. Ania mostrou que a fé não é apenas palavras, mas também ações. Isso nos lembra que Deus muitas vezes age por meio de nossos próprios esforços. Muitas vezes pensamos que nossos problemas são pequenos demais para chamar a atenção de Deus. Mas a história de Ania mostra que para ele nada é pequeno demais. Ela orou pedindo ajuda para sua família e Deus respondeu de uma forma que superou suas expectativas. Isso nos lembra que podemos levar qualquer questão a Deus, mesmo aquela que parece insignificante. Ele sempre nos ouvirá. Ania nos ensinou que a fé não é apenas confiar nos bons momentos, mas também nas dificuldades. Ela nunca deixou de acreditar, mesmo quando a situação parecia sem esperança. Isso mostra que a fé exige coragem. Às vezes, precisamos seguir em frente, mesmo sem enxergar o caminho à nossa frente. Ania nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Muitas vezes, nos perguntamos por que Deus não responde imediatamente às nossas orações. Ania também pode ter se questionado sobre por que sua situação não mudava de imediato, mas sua paciência e perseverança mostram que Deus age no seu tempo. Às vezes, a resposta vem no momento mais inesperado, como aconteceu com Ania quando o Papa apareceu em sua vida. Isso nos lembra que devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ania não apenas recebeu uma resposta às suas orações, mas também se tornou uma testemunha para os outros. Sua história mostra que os milagres não são apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Quando compartilhamos nossas experiências de fé, podemos inspirar outras pessoas a confiarem em Deus. Ania, mesmo sendo uma criança, tornou-se um exemplo para muitos adultos. Isso mostra que a fé não tem limites de idade ou experiência. Reflexão final. A história de Ania não é apenas sobre um milagre, mas também sobre a importância da fé, da perseverança e da confiança na providência de Deus. Ela nos ensina que até o menor coração pode tocar o céu, se apenas acreditar.
Essa história nos lembra que Deus está sempre conosco, pronto para responder às nossas orações, mesmo que nem sempre compreendamos como Ele faz isso. Que o exemplo de Ania nos encoraje a nunca perder a esperança e a sempre confiar que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo da maneira mais inesperada.